Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. Olha só, você que já acompanha a gente há muito tempo, sabe que esse é um podcast onde a gente traz perguntas estratégicas para ter respostas estratégicas para te ajudar através de um passo a passo a alcançar o topo. Então, para mais conteúdo, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. E olha só, aproveitar, dizer que o mentor de hoje é um cara pra lá de especial. Olha só quem a gente trouxe aqui, olha a fera. É Vinícius Pacheco, empresário com mais de 6 empresas, todas tiradas do zero e que hoje está em 5 países. Uma delas, uma edtech voltada para mulheres empreendedoras com mais de 2.000 mulheres mentoradas. É autor de 6 livros, indo para o 7º. É formado em Direito, Administração, tem 6 pós-graduação, embora ele não goste de estudar. É mentor de empresas e palestrante também. Durante 10 anos atuou no Poder Judiciário de Santa Catarina na área de gestão. Recebeu o selo de ouro de produtividade CNJ. O cara é um monstro. Ó, aproveita, se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo. Gostar do episódio? 5 estrelinhas no Spotify. Aproveita para recomendar esse episódio para mais pessoas. Então vai lá. E no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, não deixa de seguir a gente. Então, vamos falar agora com esse monstro, Vinícius Pacheco, sócio Clex Club, um cara aí que já virou um grande amigo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Jussiel. Obrigado, primeira dama. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra. Né? Eu me conecto a poucas e ótimas pessoas, vocês são 2 delas. Eu espero contribuir muito para quem vai nos assistir hoje, trazer de forma que a minha história possa inspirar outros improváveis, assim como a gente é, a serem gigantes, aí, seja no empreendedorismo ou em qualquer área que a pessoa queira seguir aí. Prazeraço, uma honra. Tenho certeza que vai ser um bate-papo fenomenal, só pelo pouco que a gente estava trocando aqui antes das câmeras estarem ligadas. Quer ver? Como que um cara que não gosta de estudar, tem 6 pós-graduações e não gostava de empreender, tirou 6 empresas do zero. Do zero, todas. Para empresas de sucesso em mais de 5 países. Então, me conta essa história. Qual que é a cereja do bolo, Vinícius? Vamos lá. Primeira coisa, só para contextualizar para o nosso público, para o seu público que está nos assistindo, eu comecei provavelmente pior do que todos eles que estão nos assistindo hoje, porque eu era uma criança de 8 anos que vendeu, a primeira venda minha foi um picolé, porque eu tinha o desejo de chupar um picolé, meu pai não me dava, então eu descobri que o dono da sorveteria, se a gente fosse empurrando aquele carrinho pela rua e vendesse picolé, ele pagava em picolé pra gente e dava uma beiradinha de dinheiro também depois. Então aquilo me encantou, eu vi uma forma de ter liberdade, primeira vez na minha vida. Tá? Então, só para contextualizar, as pessoas podem se inspirar na gente hoje de verdade, porque a gente viveu todo o processo, do zero, do absoluto zero. Essas 6 empresas e toda essa jornada de parte acadêmica também foi construída entregando o melhor pro dia e fazendo as coisas acontecerem com coração humilde e aprendiz, tá? Então vamos lá. Sobre isso que você perguntou, gostar de estudar e não gostar de estudar é um contrassenso, né? Você não gosta de estudar, como é que você tem 6 pós-graduações, MBAs, mestrado? Meu mestrado foi nota 10 em todas as matérias, numa das mais difíceis do país, que eu concorria lá com ministros de tribunais e tudo mais. Mas enfim, eu não gostava de estudar, fato. Mas, como eu lidei com isso? Eu comecei a enfrentar, colocar-me voluntariamente em dificuldades que me fizessem evoluir. Então eu mirava no quê? A vida que eu queria ter estava do outro lado desse caminho de estudo, porque na época eu não tinha um empreendedorismo tão forte ainda, porque o meu avô, pai da minha mãe, ele teve muito sucesso, ele era do agro, muito forte na área de fumo e tudo mais, só que ele não era um gestor profissional. Então ele só com o coração e a vontade, né, a gente sabe que gestor é totalmente empreendedor, ele era um mero empreendedor, o cara da visão, da vontade, mas ele não organizou, quebrou. Meu pai e minha mãe, servidores públicos, justamente indo na contramão dessa coisa do susto que eles tomaram ali. Então eu tive mais essa influência, fui para a área pública. Então eu não gostava de estudar, meu pai era um treinador maravilhoso, eu tenho que honrá-lo e agradecer por isso. Na hora a gente não gosta, mas depois a gente vê a importância que isso tem. Ter treinadores que nos fazem enfrentar as dificuldades de peito aberto, mesmo que a gente não queira. E assim, eu criei essa mentalidade de ir de encontro às dificuldades e constrangimentos que me fizessem evoluir. E essa questão do estudos foi o primeiro marco em relação a isso.
eu percebi que lá no final do caminho que eu desejava estava a percorrer uma jornada de estudos muito forte, muito intensa. E eu me submeti a isso. As melhores espadas são aquelas que se submetem à aspereza de um esmeril. Ou seja, o negócio é áspero, mas você bota ali a espada e no final a espada sai muito melhor, né? Então eu comecei a criar método, a fazer de forma criativa. Então eu não gostava daquele livro preto e branco, que eu fazia o seguinte, cara. Eu me botava, eu tinha lá uma roupa de Kiko, que era de festa fantasia, botava aquela roupa de Kiko e me gravava, dando aula pra mim. Gravava 30 horas de aula, até minha garganta ficar saindo sangue e tal. Por quê? Porque eu não gostava de estudar naquele livro preto e branco, mas eu tinha que criar métodos que me fizessem o meu cérebro criativo compreender. Porque se está escrito, eu tenho que aprender. Se alguém escreveu do zero, está ali pronto para aprender, eu tenho que aprender. Então foi isso. Eu me colocava voluntariamente em dificuldades que me fizessem evoluir. E a partir desse contato com a venda e com essa mentalidade de dificuldades que me fazem evoluir, tudo passou a parecer fácil. Porque quando a minha mente queria me colocar assim, não, mas isso é assim, mas eu sabia que já dá resultado enfrentar. Exemplo, eu morava em República, né, que é aquela coisa de estudante, né, universitário, e tinha muito barulho, eu não gostava de estudar com barulho. Ao invés de fugir de estudar com barulho, o que eu fazia? Onde os caras estavam fazendo barulho, assistindo jogo, tomando cerveja dentro da República, eu ia e ficava lá perto deles estudando. Porque aí o meu poder de concentração era muito maior do que a pessoa que foge porque, não, tá com barulho, não vou estudar. É o contrário, se você não sabe estudar daquele jeito, vai enfrentar a parada. E isso virou a mentalidade da minha vida para tudo. Inclusive, quando eu caí no empreendedorismo depois, várias coisas foram acontecendo com a visão nossa já criativo, né? Isso é nato da pessoa. Eu sempre fui esse cara, eu sempre fui um cara de visão, de olhar para uma coisa, falar como ela pode ser melhor, como ela pode sair do zero. Né? Depois a gente entra nisso, se quiser. As nossas empresas saíram todas do zero por causa de uma visão, mas de execução, de entregar o melhor para o dia. Ter a ideia, plano, mas assim, depois do plano desenhado, baixar a cabeça e cair na execução. Tá? Então é isso. Aprender qualquer coisa, assim como eu fiz uma jornada de estudo sem ter gosto pelo estudo, é entregar o melhor para o dia, fazer o que tem que ser feito, não pensar muito, traçar o plano e executá-lo depois. Você não pode, na hora que você traçou o plano, você não pode toda hora de novo, na hora que você cai na execução, ficar se perguntando, se questionando. Não, você teve aquele tempo para pensar. Decisão tomada, incendeia a ponte que você acabou de atravessar. Cai na execução. E é isso, porque acontece muito hoje. As pessoas decidem uma coisa, passa 5 minutos com bombardeio de informação, de influenciador, disso, aquilo, outro, de notícia, de tudo que é lado. A pessoa toma a decisão, cai na execução 5 minutos e já fica inseguro de novo. Já vai pensar naquilo. Ou seja, passa 10 anos. Tem cara que lá na época estava começando a fazer as coisas e ficava assim. Até hoje, a pessoa, eu já empreendi, já fiz toda a carreira. O cara tá lá até hoje querendo pensar se ele estuda. O cara se auto-boicota. Exatamente. Fica pensando demais. A vida é execução. Entregar o melhor pro dia, coração humilde, aprendiz. Olhar como você pode abraçar a oportunidade, porque hoje, uma coisa que você faz hoje, às vezes não tem nada a ver com o resultado lá da frente, mas que você quer. Mas se você fizer o melhor, lá na frente a conta fecha. Você só tem o direito de esperar o impossível depois que você faz tudo que te é possível. Ou seja, você só deixa para Deus, as coisas de Deus, quando você faz a sua, totalmente a sua. Ele não vai fazer nada que você queira que ele faça. Ele faz o que é a parte que você não pode executar de forma nenhuma. E é assim que eu fiz esse tempo todo. E depois no empreendedorismo foi a mesma coisa. E assim, apliquem isso de forma simples no seu dia a dia, que lá no final vem respostas incríveis. Exemplo, teve coisas que eu estudei para certos concursos ou em algumas áreas que hoje eu não aplico mais, mas que elas me trouxeram o caminho para dar uma resposta hoje para um funcionário. Elas me fazem ter uma visão muito mais ampla de tudo que acontece nas minhas companhias, na empresa e tal. Por quê? Porque eu caí na execução em tudo. Eu tive a humildade de estar todo dia ali executando, vendendo. Eu chego nas empresas, eu pego e vou vender. Eu não fico lá um teórico que fica falando, olha, faz isso, faz aquilo. É assim, aquele líder distante, aquele rei da antiga monarquia. Isso não cabe. Você tem que estar na execução, você tem que ter humildade, você tem que fazer todo dia aquilo que você quer cobrar das pessoas. Claro que você não vai fazer o básico do operacional, mas assim, aquilo que é a essência da sua companhia, você tem que fazer.
Se você vende, a essência é venda, você tem que vender. Né? Você tem que ir lá, você tem que fazer a técnica, mostrar o cara como faz, o que você quer. Não, faltou isso. Por quê? Ó, vou te mostrar, vou fazer aqui para você. Vem cá, traz o cliente, ou então liga, faz a conexão com o cliente. Eu quero fazer. E aí você mostra com atitude. A liderança é isso, né? A liderança é muito por atitude. E tudo isso é um resumo daquela mentalidade que eu adquiri lá. Com a picadinha da venda, com a picadinha de entregar o melhor para o dia, com a picadinha de lá, faz o seu melhor e deixa para Deus só a parte dele. E lá na frente a conta vai fechar. Com certeza. Aí vem as coisas dele. E elas são maravilhosas e muitas vezes a nossa mente não é capaz de alcançar as coisas que Deus tem pra gente lá na frente se a gente é humilde e faz o que tem que ser feito. Eu vejo que você fala muito de Deus, Vinícius. Como que é essa relação sua com Deus? É difícil explicar, mas ela é extremamente intensa. Eu me entrego para ele de todas as formas. Toda vez que eu vou entrar num lugar, por exemplo, outro dia eu fui dar uma palestra, eu pergunto, eu posso falar de Deus? Sabe por quê? Aí a pessoa fala, pode, ou então, não, vamos tirar isso um pouco. Eu falo assim, então eu não posso entrar, eu não posso falar, eu não tenho nada para falar. Porque toda a minha história, tudo que existe, desde o moleque do picolé, até quando eu nasci, porque eu sou a famosa rapa do tacho, como a gente diz lá em Minas, eu vim 20 anos depois do meu irmão. Eu fui um escape do escape. Ou seja, eu sou um milagre. Desde que eu existo, eu sou um milagre. E a minha trajetória toda foi essa. Fazer o meu melhor, entregar o resto para Deus, mas assim, criar relacionamento com Ele. Como é que eu escuto a voz do meu filho na multidão? Hoje sei que é meu filho. Porque eu crio intimidade com ele, eu ouço a voz dele toda hora, eu falo com ele toda hora, desde que ele nasceu. E intimidade com Deus é isso. Você ouve a voz de Deus porque você cria relacionamento com ele. Quando eu passei a entregar o meu dia, desde o início do dia para ele e criar relacionamento, confiar naquilo, como eu falei desde o início da minha trajetória, confiar naquilo que ele tem para mim e fazer o que precisa ser feito hoje, tudo se transformou. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente, mas é algo absurdo. Por exemplo, posso te contar o caso como foi com a minha esposa, que eu conheci a minha esposa? Vocês vão amar. Claro, é muito não. bom Esse isso. daí eu já ia te perguntar. Esse é o caso que eu vendi, o bom vendedor, né? Eu vendi um beijo para Miss Santa Catarina. Olha só, eu sou casado hoje, né? Pai do Vicente, 3 aninhos, casado com a Francine. Um beijo, amor. Assim, eu conheci minha esposa da seguinte forma. Eu literalmente vendi um beijo para Miss Santa Catarina. Eu era esse improvável e até meu pai duvidava de mim muito. Ele foi meu treinador, isso foi maravilhoso, porque a dúvida, como o Ronaldo Fenômeno falava, né? Quem duvidava que ele ia ter o joelho restaurado e ia conseguir arrebentar na Copa 2002, ele fala, esses que duvidaram me incentivaram mais do que quem batia nas minhas costas e falava que eu ia conseguir. Porque aí me estimulava. E é isso que meu pai foi para mim. Então, voltando ali, nessa época que eu era o improvável dos estudos, do concurso, só um instante. Um dia eu estudava sempre muito concentrado. Eu não aceitava distração. Eu sempre fui muito pancada, assim, de pressão naquilo que eu quero conquistar. E aí, eu não abria sessão, não tinha rede social, celular só para ligação, receber e fazer ligação, não tinha nada. Um belo dia, um único dia, eu me dei o direito de ver 10 minutinhos de televisão depois que eu lanchei à noite, jantei. E naquele momento, eu encostei no sofá, acabei de comer, encostei no sofá, apertei o controle, TV Bandeirantes, desfile do Miss Brasil. Beleza, distração. Aí foi Miss São Paulo, desfilou Miss Rio Grande do Sul, Miss Amazonas, legal, tal. Aí Miss Santa Catarina. Aí pensa na cena na minha cabeça. Por isso que você só, né, relacionamento com Deus e confiança em Deus, mas fazer a sua parte. Na hora que veio naquele momento Miss Santa Catarina, eu falei assim, eu tava no Espírito Santo estudando para o concurso, que era uma vaga que seria em Santa Catarina. Eu olhei para aquela televisão e pensei comigo assim, profetizei com Deus. Eu vou pegar essa uma vaga, eu vou chegar lá, eu vou conhecer essa mulher, ela vai ser a mãe do meu filho. Hoje ela é a minha esposa, mãe do meu filho. Relacionamento maravilhoso, abençoado por Deus. Agora, sobre isso que você estava falando, né? Intimidade com ele, ouvir a voz dele, acreditar nele, fazer o seu melhor no dia. Deixa para ele a parte dele, mas faz a sua. O que aconteceu? Gente, eu não cheguei lá, por isso que a gente quer inspirar vocês a criar relacionamento com Deus, mas executar.
Eu cheguei lá, eu não fui atrás da Miss Santa Catarina. Ô, beleza, tive a visão, vou lá agora, cadê ela? Vou lá onde ela tá, entregar a faixa. Não. Coração servo, humilde aprendiz e executor. O que o dia tem para mim hoje? A Miss é profecia, entrega de Deus. Uma hora a conta fecha. Como eu posso fazer hoje o que eu tenho que fazer? E aí eu comecei. Aí fui estudando. Passei lá na frente, consegui passar com toda a bagagem daquele sofrimento, meu pai me humilhando, mas eu sendo grato a ele. Aprendi nessa época que se você quer que alguém seja bom com você, trate como se já fosse. Então comecei, à medida que meu pai me bombardeava, eu fazia o inverso com ele. Eu começava a tratar ele como se ele já fosse o melhor pai do mundo. E dessa forma eu consegui, ao longo do tempo, constrangê-lo a ser um bom pai. E ele faleceu em 2018 e a gente era o melhor amigo. Eu perdi em 2018 meu melhor amigo. Por quê? Eu tratei ele como se ele já fosse. Talvez ele nunca tenha sido na vida dele visto antes de ser. E eu fiz isso com ele. Então, voltando na história com a minha esposa, mas só faz essas coisas quem tem intimidade com Deus. Porque é assim que Deus vê a gente. Não importa quanto você erre. Sempre ele vai estar te acolhendo de volta. Sempre ele te vê com os olhos dele, não com o seu. E aí, essa questão com a minha esposa, continuei trabalhando, passei no concurso. Lá tinha cargos de chefia que as pessoas brigavam por eles há 30 anos. E eu não estava nem aí para aquilo. Por quê? Eu sabia que se eu fizesse o melhor, se eu já tivesse a postura de quem deveria ocupar, ao invés de eu ficar naquele burburinho de quem estava querendo brigar pela vaga ou achar que merecia ou ser espertinho para pegar, eu naturalmente ia ser visto. Porque quando não é alguém, seu chefe ou alguém que está te vendo, o seu chefe maior que é Deus está te vendo. E ele vai te dar outro caminho, se for o caso. Mas você tem que estar no preparo. E foi isso que aconteceu. Eu fiz tudo que eu podia, cheguei lá num cargo de alta gestão, mas no dia que eu cheguei, estava precisando montar uma estante de ferro. Eu cheguei lá e falei, posso ajudar aí? Fui lá montar a estante, cheguei com roupa de jurídico, né? E cheguei lá, fui montar a estante, montamos rapidinho lá, botou os processos e tal, resolveu uma coisa que estava ali. Então, assim, humildade, fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito agora? Né? A pessoa hoje em dia, o meu cargo eu fui contratado para... Tá perdendo, tá se queimando. E aí a minha esposa se encaminhou a mim como? Como é que Deus colocou ela na minha frente? E depois eu quero te contar uma coisa que você vai entender mais ainda como é que é isso. Sobre o que foi ela, o que é ela na minha vida e qual a situação disso, relação disso com Deus. 2010, por aí, que foi quando aconteceu mais ou menos isso, eu fui trabalhar, assumi a chefia em 1 ano com essa postura. Com 1 ano, eu assumi uma chefia naturalmente. Um dia chegou um dirigente do tribunal e falou assim, olha, eu tô vendo que você tem feito, tem estudado, tem se aperfeiçoado, tô sempre te vendo resolvendo coisas, tem uma postura boa, tal. Eu acho que você tem um potencial para ir bem naquele cargo de chefia, tal. Você tem, e era o cargo mais alto. Você tem interesse? Falei, tenho. Você acha que você consegue? Falei, eu vou entregar o meu melhor. Quem vai dizer se eu conseguir são vocês, a instituição. E fiz. E um belo dia, já era chefe, já estava lá, me desenvolvendo na carreira, fazendo aquelas todas pós-graduações, abraçando todas as oportunidades que vinham, claro, com direcionamento, né? Não é estar disponível, é estar disponível para as coisas que estão no plano. E aí, um dia aí eu fui fazendo amizades lá, que eu era de fora, tal, fui fazendo amizades. Um belo dia a gente estava num jantar na casa de umas amigas que eu conheci, e a gente fazia toda terça na casa de alguém. Então terça o Ju se faz, na casa dele, depois você, eu, e assim foi. E um dia eu estava jantando lá na casa dela, e ela falou assim, olha, era só aquele grupo naquele revezamento. Ela falou, hoje excepcionalmente eu chamei uma amiga minha. Tem problema? Eu falei, pô, que isso? Se é sua amiga, é nossa amiga. Deixa ela vir. E daqui a pouco toca o interfone. A amiga subiu. Quando abriu a porta, era aquela Miss que eu tinha visto na televisão. Caraca. Entendeu? Como que Deus age na sua vida? Eu fiz tudo que me era possível. Ele foi lá e fez o impossível. É assim que funciona o relacionamento com ele. E aí, olha que loucura. Né? Por isso meu podcast chama Deus é Muito Louco. Porque nós que somos improváveis, levantados por ele, tudo, para quem não é de Deus, tudo parece loucura. Tudo parece louco. Mas a gente sabe o que está acontecendo. E aí,
Ela chegou, aquela conta fechou na minha cabeça, falei, obrigado, Senhor, já entendi tudo. Só que eu não podia falar com ela. Como é que eu ia chegar, como é que eu ia falar com ela que ele que me encaminhou ela daquela profecia lá e tudo mais? Ela ia sair correndo. Eu não fazia nem ideia de onde essa mulher tava, entendeu? Mas aí que tá, confiar nele, confiar também no tempo dele. E aí o que eu fiz? Eu agi naturalmente, eu fui conhecer ela. O que eu faria se fosse normal? Uma pessoa que você viu. Fui conhecer ela. Esse mundo da beleza, às vezes, tem um pouco mais de futilidade também, dependendo do perfil. E fui vendo que ela era uma pessoa legal, que ela era uma pessoa de bons valores, que ela era uma pessoa que não queria levar um relacionamento, assim como eu vi muitas vezes no meu lado, de discussão. Meu filho tem 3 anos, ele nunca viu uma discussão. Mas não é porque eu não discuto, porque eu escondo. É porque eu não tenho mesmo discussão. Aquilo que a gente não pode resolver com diálogo, você não vai discutir, você fica calado. Por quê? Quando você é chefe de uma família, você é um líder. E líder não desabafa, né? O líder, ele resolve a situação dentro daquilo que é possível, com racionalidade, equilíbrio mental, para que um problema, a melhor forma de solucionar um problema é fazer com que ele não exista. E o papel do líder muitas vezes é esse. Se o líder desabafa, ele desce no nível que não é para estar, que ele é para trazer as pessoas para a paz dele, e não o contrário. Não deixar as pessoas levar para o problema delas, né? E só para concluir essa parte aí, para não ficar como uma possível historinha que eu eventualmente inventei, o que eu fiz? Peguei um amigo meu para ser o guardião dessa história. Eu cheguei nele do nada e falei, ó, conheci uma menina ontem, é assim, assim, assado. A história é que lá, quando eu fui estudar, aconteceu isso, pá, e eu vou, antes de namorar com ela, falei, eu vou namorar, vou casar com ela, tal, tal. E foi feito tudo na maior naturalidade. Aí eu falava com ela, ó, quando o filho nascer, nosso primeiro filho nascer, eu tenho um negócio para te contar. E foi assim feito. Quando nasceu o nosso filho, eu falei, você lembra que eu te falava que tinha um segredo para te contar? Tem. A gente noivou, casou, foi feito tudo bonitinho. E eu segurei o segredo. Por quê? Confiança no tempo de Deus. Se eu queimasse a largada, não confiasse nele, eu ia falar, olha, eu tive uma visão, não sei o quê e tal. Mas fiz tudo certo, noivei, casei. E no dia que ele mandou revelar, eu revelei. Como foi nosso primeiro beijo? A gente se tornou amigo por causa daquela situação ali. E aí, um dia a gente foi numa festa e tava como amigo, dançando e ali confraternizando. Eu fui no banheiro. Quando eu lavei a mão, tava saindo do banheiro, lavei a mão. Quando eu levantei, assim, que eu olhei pro espelho, Deus falou comigo assim, vai lá e beija ela agora. Agora. Eu falei, nossa, mas vai lá e beija ela agora. Deixa eu só pegar essa parte que sempre o pessoal, assim, quem, né, talvez não tem tanto o cunho religioso, sempre que a gente pega realmente uma pessoa que tem uma aproximação de Deus, sempre a palavra é essa, Deus falou assim pra mim. O que é esse falar? É vir na sua cabeça, um pensamento, é como se é uma voz. Como que é isso pra quem não entende tanto, talvez não tá tão próximo assim do mundo espiritual? Como eu te falei, né? Quando você cria uma forma de ouvir a voz dele na multidão... Olha aqui pra mim. Olha aqui. Fala que é você que tá aqui perguntando isso, Não, é um amigo meu. É um amigo meu. Não, mas eu sou... Não, o quê? Poxa, eu tenho uma intimidade. Talvez não no nível com o Vinícius. Eu fui criado em uma religião, a gente não precisa entrar em detalhe, mas assim, a gente era visto assim, tipo, você fica ali embaixo pedindo coisas pra Deus e louvando a Ele, mas assim... Eu não cria relacionamento com ele. É como se você fosse indigno dele. E a palavra, a principal oração que ele nos ensinou, já começa assim, né? Pai Nosso. Ou seja, ele é seu pai, cara. Você tem um filho. O que você quer? Como é que é a sua relação com seu filho? O que você quer pro seu filho? As melhores coisas ou as piores coisas? Você quer escassez ou prosperidade? Você quer que ele seja feliz ou que ele seja triste? Você vai encaminhar ele para caminhos de bem ou caminhos de mal? Então, quando você reconhece isso, que você entende, desde a primeira frase da oração que ele nos ensinou, você começa a criar uma visão e um relacionamento diferente com Deus. Isso que você está falando, que você ou alguém sentia, é uma coisa que eu também sentia. Eu via a pessoa falar assim, Deus falou comigo, eu falei, esse cara é doido, Deus falou, como é que acontece isso? Mas é assim, ó. Quando você vai todo dia criando relacionamento, você lê a palavra, você tem intimidade com ele, tem seu momento com ele, você ouve os direcionamentos, você começa a criar esse relacionamento, o que acontece? Comigo, por exemplo, ele não me dá alternativas de fazer outra coisa. Quando ele mandou abrir uma empresa, 2 ou tal, ele não falava comigo assim, olha, pensa se você vai abrir. Tanto é que eu falava com a minha esposa assim, ó, vamos marcar uma reunião
do comitê estratégico para definir se vai ter a expansão, tal. Ele fazia dar errado de todo jeito a reunião. Ele falou assim, ó, não, marca de novo, faz isso, faz aquilo. Não tinha reunião. Aí um dia eu falei, ó, é para abrir, ponto. Não tem que ter nada. E é assim. No dia lá do espelho, ele falou comigo e ponto. Vai lá e faz. E assim, você não consegue. Sua carne não consegue fazer outra coisa. Sua cabeça não consegue pensar, porque você tem intimidade com ele. Você sente que ele é seu pai. Então, a criança, você não joga ela pra cima? Seu filho ou seu sobrinho, ou quem que você tem lá de afilhado, você pega, você joga pra cima, você roda. Ele confia em ti. De todo o coração. E é isso que é ter intimidade com Deus. É agir como essas crianças que a gente pega e joga pro alto e faz o que... Coloca elas em risco. E elas fazem, assim, coisa... A gente faz o que quer com elas, ela nem imagina o risco. Ela só confia, ela desfruta. É isso que é ter relacionamento com o Pai. É confiar. Pai nosso. E se entregar para Ele. Se quebrantar. Coração humilde, aprendiz. É a mesma coisa que a gente tem que fazer em relação à vida, empreendedorismo. Tudo que dá certo na nossa vida é com essa mentalidade. E eu achava também que as pessoas... Pô, o cara... Deus falou? Pá, para. Isso aí é historinha que o cara tá querendo contar pra ele mesmo. Ele fala que é Deus pra fazer as balelas, as besteiras que ele quer fazer. E aí quando eu fui cair no relacionamento, e esse é um poder dos desertos, nós improváveis temos esse privilégio às vezes. Né? Eu não acho que a pessoa tem que ser ou próspera ou íntima de Deus. Mas se você tem dificuldades e tá atento, tá lúcido ao que as dificuldades querem te mostrar, por que ele te colocou ali, o seu pai só vai deixar você passar lições, né? O pai mesmo só vai deixar a criança passar lições que a criança precisa para aprender. Então, às vezes a gente passa desertos e quer fugir daquilo, quer se enfiar numa cama, na verdade é ali que a gente tem que estar assim, ó, beleza. Meu pai, eu confio nele. Ele quer me mostrar alguma coisa que eu preciso aprender para evoluir, para ir para onde eu tenho que estar, onde ele quer me colocar. Através disso. Ele nos põe no deserto. Então, se você está atento para o que o deserto quer te ensinar, o que o pai quer te ensinar com o deserto, lá na frente a conta fecha. Lá na frente você vai entender e vai falar, caramba, era isso. Como eu evoluí. Como eu passei por aquilo. Esse é o poder do deserto na vida dos improváveis. Todos nós, desde o nosso mentor, Flávio Augusto, a gente é sócio lá no Clex Club, né? Isso é uma outra honra que eu tenho. Ele foi um improvável. Né? Ele foi improvável também. Todos nós improváveis vivemos fase de deserto, porque a gente não teve as coisas prontas desde sempre. Mas através de uma mentalidade, uma execução, a gente conseguiu chegar a lugares onde era a estatística e a mente comum dizia que a gente nunca ia chegar. Né? Então é isso. Resumindo a minha vida, eu não tenho como entrar num lugar que não posso falar de Deus, porque senão eu não tenho nada que não seja de Deus. Entendi. Então eu não tenho o que falar. Tô aqui, ó, 2 pulseiras, uma Jesus, outra cruz, mas não é sobre religiosidade. É sobre quem te deu a vida, quem fez tudo que tá aqui. Pô, eu quero ser íntimo desse cara. A gente não quer ter relacionamento com o Flávio? A gente quer ter relacionamento com o cara que fez o Flávio, meu. Quem é que fez o Flávio? Deus, amigo. Então, assim, é isso. É isso. E minha vida mudou totalmente a partir disso, em todos os aspectos. Todos, empresa, relacionamento, pessoas, filho, casamento, enfim. Eu sou outra pessoa. E aí saiu do banheiro? Saí do banheiro e fui lá fazer o que ele mandou, porque eu sou um servo obediente, né? Falei, tá bom, senhor. Vou fazer esse sacrifício. Já que o senhor quer que a minha cruz seja beijar essa missa, eu vou lá fazer isso pelo senhor. E aí assim foi feito, cara. Eu cheguei lá, educadamente, óbvio, né? Mas assim, não conversei nada naquele momento. A gente já tinha um certo relacionamento, eu não cheguei invasivo, né? Mas assim, um relacionamento de amizade, né? E cheguei e fui chegando nela, olhei no olho dela e beijei. E dali pra frente a gente nunca mais se soltou. E veio o filho. E foi engraçado, porque na época ela fazia o teste, aqueles testes, ser menino, ser menina. Eu já sabia que era menino, né? Então era engraçado, porque eu ficava assim, nossa, tá ali balançando a agulha, tá fazendo aqueles testes. A pessoa grávida sorriu o menino sorriu, né? Então é menina. Então assim, eu ficava, não, tá perdendo tempo. É menino, o que foi visto lá naquele dia do sofá na hora do desfile. Era menino. E teve outra situação engraçada, que foi quando ela foi me mostrar no YouTube o vídeo dela no desfile. Pô, isso eu já vi. Eu vi ao vivo. Eu ia te perguntar como foi, porque você não contou inicialmente pra ela, vocês foram criando um relacionamento, você saiu do banheiro, deu um beijo nela, e aí começou toda uma história de vocês. Quando você contou isso pra ela, qual foi a reação dela?
ela ficou meio assustada, assim, mas pelo nível que foi a construção do nosso relacionamento, por exemplo, não teve um pedido de namoro, não. A gente foi se conectando, foi ficando, aí vinha pra se encontrar. Ela morava em outra cidade, aí vinha pra minha casa na sexta, aí ficava na sexta, aí passou mais um tempo, ficava sexta e sábado, passou mais um tempo, ficava sexta, sábado, domingo, aí sexta, sábado, domingo voltava na quarta, e foi assim. Não teve um pedido de namoro. Em relação a isso, basicamente a mesma coisa. Ela já meio que tinha um feeling, assim, sabe? Ela se assustou, claro, falou, mas como assim? Não, foi tal. Não foi assim o desfile? Não aconteceu isso? Você não foi até a semifinal? Eu achei que você tá... Nossa, e assim foi. E o amigo que você tinha confidenciado o filho? O amigo foi convidado pro casamento, ele não foi, tinha outros compromissos lá, mas ele sempre falava comigo. Logo quando começou a namorar, tudo, ele falou, meu Deus, cara, não é possível, você falou. E aí o dia que eu levei, aí noivei, né? Levei ela no Copacabana Palace, coloquei o anelzinho dentro da meia do sapato, assim, e cheguei pra ela e no restaurante, assim, tirei a caixinha da meia, coloquei em cima da mesa, e ela ficou toda assustada, assim, e tal. Eu falei, quer casar comigo? Ajoelhei, fiz tudo bonitinho. E o amigo, desde essa fase do namoro, noivado, ele sempre foi falando, reforçando. Ele falou, cara, não é possível. Até o Flávio Augusto, o Mário Magalhães falaram a mesma coisa. Falaram, nunca vi uma história dessa. Não é possível, cara, que aconteceu isso. Isso é muito louco. Que legal, muito bom, muito bom. Jô, o Vinícius tá falando e na minha cabeça tá assim, eu preciso apresentar ele pro Rogério. Vou te apresentar o Rogério. Ah, o Rogério, sim, Rogério Ribeiro, com certeza. Prazer. Ser amigo de vocês é meu amigo. Porra, não, quando você é amigo de Deus, ele te apresenta os amigos dele. Não, e eu vou te falar. Vou mandar o episódio que ele gravou aqui com a gente, foi uma história assim também surreal. Foi incrível. Mas assim, tirando essa parte, né, a gente não tá falando aqui sobre religião. Exato. A gente tá falando aqui sobre intimidade com Deus. Isso você pode ter independente da religião que você tenha. Mas o Rogério, ele tem uma história muito parecida com a sua, de que assim, Deus ele me falou assim. Deus falou que era pra eu ir lá naquele barracão, alugar aquele barracão. Eu não sabia como, mas... E é muito incrível, assim, a história. Então, você tá falando, eu tô aqui, Deus fala comigo assim, eu vou te dar um outro exemplo na parte financeira. A lógica financeira de uma fase difícil, por exemplo, pandemia e tal, Deus fala comigo assim, é pra fazer... Vai lá e compra um carro. Não, mas eu não tenho agora... o dinheiro, assim, ou não é pra fazer... O carro top. Não é pra fazer isso agora, não sei o quê. Vai lá e compra o carro. Cara, eu vou lá, porque eu não tenho outra alternativa e faço. Cara, quando chega a hora, Deus manda a provisão. É impressionante. Tipo assim, se eu mandei você ir... ontem, por exemplo, tava lá numa reunião do Clex. Quando eu entrei no banheiro, eu tava na minha mente, em silêncio, lavando a mão e cantando um louvor. Cara, o cara que foi limpar o banheiro entrou cantando em voz alta o mesmo louvor que eu tava na mente, no mesmo trecho exato que eu tava. Eu falei assim, tá bom, senhor, obrigado. Entendi. Sabe, é uma coisa absurda, assim. Que legal. É impressionante. E essa história que vendedor bom tem mulher bonita. Essa mulher é feia e o vendedor é ruim. Gente, vamos gerar é uma polêmica. É que ele veio me falar essa história, então eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu só estou perguntando. Isso. Só para finalizar a questão com Deus, vou entrar nisso daí. A Marília, a doutora Sorriso, né, nossa sócia lá também, você só vê ela rindo. Assim, eu nunca tinha visto ela na vida, primeira vez que eu vi ela, assim, eu não conhecia ela, só veio e me abraçou e começou a chorar. A pessoa que a gente nunca vê, a não ser sorrindo. E me apertando, nunca tinha visto ela na minha vida. E tirou assim e falou, desculpa. Eu tive que te abraçar. Eu falei, por quê? E chorando, ela falou assim, eu senti Deus em você quando eu te vi. Caraca. Eu senti Deus em você quando eu te vi. Eu falei... E eu fiquei meio assim, né? Sem saber o que dizer. Aí ela chorando, falou... você é de Deus? Você é de Deus? Eu falei assim... Olhei no olho dela e falei assim... Muito. Sou muito de Deus. E a partir dali a gente criou um relacionamento também. Mas enfim, eu sempre entrego tudo a ele. Quando vem aqui, eu peço que me inspire para levar para quem está nos vendo algo que possa acrescentar. Enfim,
Enfim, cara. Aí indo lá na história que você pediu sobre como identificar um bom vendedor. Como é que você identifica um bom vendedor? Vamos pegar então para começar Vamos para os pilares? Vamos lá. Vamos já para a receita. Então Porque agora, assim, ó, da 8ª temporada em diante, a gente já tá deixando claro. Putz, toda a temporada foi assim. Mas agora eu trago clareza exatamente assim, ó. Esse ponto, agora a gente deixa uma receita. Sim. Perfeito. Uma receita que no dia seguinte você vai implementar e vai mexer ponteiro. Boa. Primeiro que ele já deixou uma receita, ter intimidade com Deus já faz parte da receita de sucesso, vamos deixar isso bem claro e eu concordo 1000% com Fazer o isso. que precisa ser feito no dia. Exatamente. Então aqui a gente já começou. O Vinícius hoje é um dos maiores especialistas na parte de recrutamento, seleção e gestão de alta performance de times comerciais. Então vamos lá, se a gente fosse colocar esses pilares, né, uma receita, qual seria a receita de sucesso para você identificar? Então recrutar, encontrar as pessoas, selecionar e depois que você trouxe, quais são como fazer a gestão dessas pessoas? Manter e desenvolver elas em alta performance. Exato. Aqui eu acho que a gente vai passar por tudo, inclusive aquela parte que muito me chamou a atenção quando a gente conversou pela primeira vez. Perfeito. De quais são as características que a gente tem que olhar, né, para essa pessoa também, para ter uma pessoa aí de caráter e com muito tempo junto contigo. Isso, construir relacionamento. Olha só, primeiro, quero falar com o seu público. O podcast chama Receitas de Sucesso. O que é uma receita? Você pegar o que você está lendo ali na receita, no caso aqui é o podcast, e executar. Fazer receita de bolo, você faz o bolo, é sobre você. É sobre você experimentar aquilo que a gente está falando aqui nas receitas. Por isso eu acho brilhante essa coisa de levar em coisas práticas que as pessoas que estão nos vendo vão executar lá e nos ouvindo vão executar para transformar a realidade delas. Né? Não é sobre contar casos aqui da nossa história só. Assim, times comerciais, que é uma das minhas expertises, a primeira coisa que eu acho que precisa ter é recrutamento certo. Porque se você recruta errado, você não consegue treinar, você pode gastar milhões em treinamento, em cursos, o que for, mentorias, pode escolher o que você quer para gastar dinheiro, que você não vai ter resultado, porque você já errou lá na ponta. Né? Não tem como consertar um recrutamento errado. Você não resolve isso com benefício, com nada. Então, primeira coisa é recrutar certo. Como é que você recruta certo? Muitas vezes vem técnicas de recrutamento, vem perfil DISC. Eu costumo dizer o seguinte, o único perfil DISC que funciona para vendedor de alta performance é você sentar o cara na cadeira, dar o telefone na mão dele e falar DISC. E aí o cara vai discar e você vai ver a performance dele em vendas. Essas coisas são muito teóricas, mas quando você vai para a prática, quando você começa a contratar, pôr para execução e vai analisando performance, gerando dados, né, porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Você precisa gerar dados. Quando você coloca eles para executar, é que você vai sentir, mas tem algumas boas pistas, né, que você vai identificar do que você não quer e do que você quer. Você pega uma folha em branco, modo simples, não precisa ter um baita sistema de recrutamento. Pega uma folha em branco, risca no meio, escreve do lado esquerdo aquilo que você quer de uma pessoa que você está recrutando e aquilo que você não quer. A primeira coisa que eu uso para recrutar é inteligente, pessoa com perfil inteligente, coração humilde aprendiz, uma pessoa que tem fome de alcançar sonhos, mesmo que o sonho dela seja pequeno ainda, mas que ela tenha fome de alcançar aquilo. E que ela veja aquele plano de carreira, aquilo que eu estou oferecendo para ela, que a minha empresa está trazendo para ela, e claro, foi construído para isso, tem que ser intencionalmente construído para isso, como um caminho dela até aquele sonho que ela quer realizar. E aí, a partir dela chegar lá, ela vai abrindo a mente dela, porque o papel da companhia é esse também na vida do funcionário, né? Abrir a mentalidade, novas perspectivas. Um bom líder desenvolve outros líderes. Então, recrutou errado, tá perdida, não tem como consertar. Passo 1, então, recrutamento. Como você faz um recrutamento assertivo? Divide no meio a folha, o que você quer, o que você não quer. Primeira coisa, princípio de honra. Como é que você identifica isso? Pergunta para o cara. Em vez de você perguntar se ele sabe preencher CRM, que é uma coisa que você ensina a qualquer um, você pergunta para ele assim, conta para mim 2 situações na sua vida em que você teve chance de ser esperto com alguém, em passar a perna ou fazer alguma coisa com alguém, e você escolheu ser leal com a pessoa. Se não tiver nenhum caso para contar, ou não for rápido, ou não for
ou não souber, tem coisa errada aí. Se não teve, 2, eu te conto 200. Então, esse é um filtro excelente. Mas as pessoas ficam buscando incapacidade técnica. Esses dias eu estava recrutando um time de um grande empresário e ele me pediu, olha, requisito, ele manda o requisito, ele mandou habilidade isso, habilidade aquilo, preencher CRM. Eu falei, cara, risco isso aqui. Qualquer um, isso aqui é ensinável para qualquer pessoa. Se o cara não aprende isso aqui, ele não serve para nada. Agora, você tem que identificar se ele é um perfil que é um cara inteligente, que ele tem princípios de honra, que ele é um possível futuro defensor da sua cultura, ao ponto de repelir outros comportamentos e outras pessoas que tenham comportamento diferente da sua cultura. Porque a sua empresa, a sua companhia, ela existe baseada na sua visão, naquilo que você lá no primeiro dia escolheu ter como valores dentro da sua companhia. Então esse cara tem que ser esse defensor. Outra coisa, treinamento. Muita gente acha que treinamento é você ir treinar e depois largar para lá. Tem que ter treinamento o tempo todo, intermitente. Toda hora você tem que estar treinando. Muda o formato, muda o foco do treinamento, mas sempre tem que estar treinando. Tem que ter aquele pitbull na sua equipe, que seja sua mente dentro da empresa. Isso tem que ser tem que ser recrutado, direcionado também estratégico, para você não ficar no operacional, enfiado só no operacional. Aí vai ser essa pessoa que quando você vai sair de lá para um evento, ou vai viajar, ou está pensando nas coisas estratégicas, expansão da empresa, ele vai ser a sua cabeça lá. Um gestor comercial, por exemplo. Eu não digo um gestor comercial, mas ele é um cara estratégico, seu. Ele é como se fosse a melhor cópia possível da sua mente dentro da companhia quando você não está. Independente da área. Exatamente. Eu tenho uma pessoa assim que, coincidentemente, ela é de vendas. Mas eu treinei ela para ser minha mente. Tanto é que às vezes ela me traz coisas, antecipando coisas que eu faria. De tanto que ela já fez a leitura daquilo que de como eu faço. Então, vamos evoluindo aí na questão das pessoas. Se quiser provocar com algum ponto específico aí, vamos em frente. Você falou de treinamento, né? Isso é um assunto que muito me interessa, porque hoje eu ainda faço essa parte ali dentro da empresa. Como que eu consigo identificar essa pessoa? Por exemplo, eu vou te falar o que eu falo hoje, mas eu queria o teu feedback, tá? Hoje eu faço perguntas para entender, porque para mim é um pilar a pessoa ela estar em constante desenvolvimento. Isso, então, a minha pergunta para a pessoa é: como que você se desenvolve hoje? Aonde que você busca informação? Esse tipo de coisa. Excelente. Então, assim, tá certo? Ou você poderia me dar uma dica? É uma das boas práticas. É uma das boas práticas, que a partir disso você vai entendendo algumas coisas, né? Busca informação onde? Pessoa que está buscando informação só em notícia ruim, só em fontes de problema, ou quando a pessoa não está voluntariamente se colocando em dificuldades que fazem ela evoluir, ela não tem a mentalidade dos improváveis, né? Que é aquilo que a gente falou. Pô, eu vi um problema... em vez de fugir dele, eu vou... Cadê o constrangimento que vai me fazer evoluir? Eu não sei falar em público. Cadê a palestra que eu posso participar? Um amigo nosso ontem me falou, cara, eu preciso de técnica para evoluir em podcast. Eu falei, fazendo podcast, cara. O primeiro vai ficar péssimo, o segundo vai ficar ruim, o terceiro vai ficar meia boca, o quarto vai ficar meia boca, quinto mais ou menos, sexto você tá voando. É execução. Pessoal, o estudo, a busca por conhecimento, muitas vezes ela é uma fuga da execução disfarçada de busca por conhecimento. Entendeu? Maravilha. Primeiro pilar, então, era o recrutamento. Ficou bem claro, né? Que ele trouxe uma fórmula bem simples. Colocar o que você quer, o que você não quer. Isso. E, claro, as suas perguntas, elas são feitas de acordo com com a resposta que você deseja. Isso. Né, para identificar esses comportamentos. Principalmente fome, coração humilde de aprendiz, ser uma pessoa inteligente. E o princípio de honra. Uma pergunta, por exemplo, que você pode usar para identificar se a pessoa tem apetite e ver ela quer abraçar ao crescimento da sua empresa como forma dela crescer, é você abrir o plano de carreira dela na frente dela, falar, aqui são as metas, aqui é o variável, aqui é o fixo, fazendo isso você vem para cá, tal, gamificou a carreira dela na frente dela e coloca assim, pergunta aberta, tá? Sempre. Nunca coloca pergunta fechada para ela responder isso ou aquilo. Pergunta assim, aqui tá seu plano de carreira, é isso. Sem explicar demais, mas mostrando o caminho. Pergunta para ela, como você vê a realização do seu sonho e da sua família, se for o caso, sendo realizada através disso aqui e do que a minha empresa pode representar para você.
Cara, o cara que tem apetite, ele vai te responder na hora, assim, ó. Fala, ó, não, aqui eu vou fazer isso, eu penso nisso, se eu chegar aqui e tal, por exemplo, eu quero realizar a casa para minha mãe, eu vou fazer isso, aí aqui eu já consigo financiar, porque pá. Você vai ver que o plano que você tem de carreira vai se acoplar na vida dela como uma potência para você, para sua empresa e para ela. Entendeu? Se a pessoa é acomodada, ela vai te responder algo assim, ó, aqui pra mim tá bom esse fixo aqui, eu vou ficar aqui com esse fixo aqui. Aí você já, assim, Jussi, é muito importante as pessoas entenderem que mais do que você saber o que você quer, que é aquela pessoa vendedora, alta performance, que é hunter, que caça o cliente, que vai atrás, que busca, que não fica esperando sentado o lead, que ele vai gerando lead, que ele, enfim... Isso todo mundo sabe o que é o ideal. Mas para você alcançar isso, muitas vezes você não sabe desenhar esse perfil, você sabe o que você não quer. Começa pelo que você não quer, que você vai chegar no que você quer. Ó, por exemplo, o que eu não quero? Uma pessoa que pega amor só pelo fixo. Essa pessoa não é o perfil que quer crescer. O improvável, o cara de vendas, ele quer crescer. Ele tem fome. Então ele vai ver o variável como o grande ganho dele. Ele nem vai ver o fixo. Entendeu? E tem várias coisas assim que você vai colocando na frente da pessoa com perguntas abertas, tentando conectar como o desempenho da sua empresa vai resolver o problema dele. E aí vai ter várias coisas, né? A gente tem o exemplo do Flávio. O Flávio queria só ter o dinheiro para viver o namoro dele e o relacionamento dele, pagar cinema, sorvete, e daí para frente ele foi crescendo, evoluindo a mentalidade e alcançando. É igual dirigir à noite, né? Quando você está dirigindo à noite, o farol só ilumina um pedaço da estrada ali, um pedacinho na sua frente. Você tem que andar aquele pedaço para você ver outro pedaço e assim você percorre todo o caminho. Na parte de desenvolvimento de pessoas é mais ou menos isso, você despertar esse próximo caminho que a pessoa quer percorrer dentro da sua empresa para chegar lá na frente, ela vê outra coisa e a mentalidade dela expandir a ponto dela abraçar outra fase dentro da sua empresa e assim crescer. Maravilha. Ó, pedir para vocês, estão gostando, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem episódio novo, compartilha também com amigos, dê lá 5 estrelas no Spotify, aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos, você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro é a maior especialista hoje em investimento através de consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes estratégias. A primeira é você obter um ganho de capital com a venda da cota após a contemplação. A Monteiro faz uma gestão estratégica, quando você é contemplado, você pode optar por vender essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem descapitalizar. Você compra o imóvel, aluga esse imóvel com o valor do aluguel, você paga a parcela, é uma maneira de você construir patrimônio de forma exponencial utilizando o capital de terceiros. Quando esse investimento terminar, você vai ter um patrimônio, um imóvel valorizado, te gerando renda passiva vitalícia, ao qual você comprou com o dinheiro de terceiros. Então, chama o pessoal da Monteiro, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso aí a uma consultoria personalizada. Maravilhoso e recomendo o Monteiro Investimentos. Tá? Aí, ó viu só, né? Fantástico e muitas vezes guarda o seu futuro também, aquilo que é para sua família no futuro e, enfim, é maravilhoso esse trabalho. É um trabalho até de cunho social, financeiro, mas voltado para o social, para o futuro, né? Guardião do futuro da gente. Maravilha, meu amigo, maravilha. E deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Vinícius, que é uma das perguntas principais do podcast, né? Imagina que o Vinícius vai sair daqui hoje, vai perder o conhecimento, vai perder o dinheiro, vai perder o network, mas você tem nesse podcast a oportunidade de deixar gravado a sua receita de sucesso, para te aproximar mais próximo de onde você está hoje. Qual seria a receita de sucesso que Vinícius Pacheco deixaria para ele mesmo? Receita de sucesso que eu deixaria para mim mesmo? A primeira coisa é aquela. Fazer o que precisa ser feito hoje. Não é amanhã, não é depois, não é ficar lamuriando, não é ter mente pessimista, não é achar o problema e fugir dele, é ir de encontro às oportunidades e dificuldades que fazem evoluir, criar intimidade com Deus o quanto antes, porque isso muda tudo. Isso te dá um outro nível de força mental, de perspectiva de vida, de propósito, de tudo. E, cara, desfrutar. Desfruta de todas as fases. Eu às vezes vou ajudar um moleque aí de 16 anos a seguir carreira e tal, mentorar eles de forma gratuita, social. Eu falo isso com eles. Cara, desfruta de hoje. Sem, claro, excessos na juventude e tal, mas assim, desfruta de cada fase. Às vezes o cara quer fazer milhão. Como você fez milhão e tal? Calma. Se você entregar o melhor para hoje, desfrutar com responsabilidade, criar intimidade com Deus, buscar ser inteligente, coração humilde, aprendiz, leal às pessoas, honrar as pessoas, cara, não tem como.
Você vai prosperar. Se alguém não te vê, quem tá ali com você, Deus vai te pôr em outro lugar que vai te honrar. Eu queria falar uma coisa para você sobre como identificar um bom vendedor. Boa. Um bom vendedor, você identifica ele olhando para a mulher dele. Se ele tem uma mulher feia, ele não é bom vendedor. Todo bom vendedor tem uma mulher bonita. Sabe por quê? Venda é mentalidade. E quando você tem uma mentalidade próspera de vendedor, você traz recurso através das vendas, você investe na maior single entity que você tem, que é a sua família, você vai olhar para sua mulher, que é a primeira referência que você tem dentro da família, e você vai investir nela. Toda mulher tem uma beleza natural. E ela vai despertar isso cada vez mais, tendo um cara próspero, um cara de mentalidade empreendedora, vendedor, um cara que corre atrás, que não lamúria, que não fica reclamando, procurando problema, e sim soluções, traz recurso, enfim, prospera de verdade. Porque prosperar não é fazer milhão, bilhão, é ter família próspera, é viver daquilo, ensinar aquilo que ele vive, é fazer a trajetória dele, a jornada dele ser inspiração para outras pessoas, que é aquilo que a gente espera estar fazendo hoje para muita gente. Então é isso, cara. O bom vendedor não tem mulher feia, o bom vendedor só tem mulher bonita, porque ele desperta através de tudo que ele faz e daquilo que ele criou a beleza da mulher dele. Toda mulher tem a sua beleza natural. Atenção, RH da Monteiro Investimentos. A partir de hoje é processo a gente olhar o Instagram, né, da pessoa, mas não só para olhar aquilo que a gente já olha no Instagram. O objetivo é olhar a mulher. Né? Se a mulher for feia, a gente não E o marido a mesma coisa, né? A mulher que é boa vendedora, ela não tem marido feio. Verdade. Porque ela traz prosperidade pro lar, ela traz recurso pro lar, ela investe na maior single entity dela, que é o casamento, e consequentemente ela ora pro marido, investe e desperta a beleza natural que todo homem também tem. É sobre cuidado, né? É sobre cuidado, exatamente. Eu acho que, e é até engraçado, só para finalizar aqui o nosso assunto aqui da beleza, mas eu falo, eu, Karen, quando eu vou fazer um processo de entrevista, que vai ali na parte de entrevista final, eu, sinceramente, eu tenho dificuldade quando uma pessoa, ela tá mal cuidada, ou às vezes ela tá desleixada na saúde dela, acreditar que essa pessoa ela vai ter alta performance. Eu tenho, tá? Eu já recrutei e recruto pessoas assim, porque é igual buscar o bom caranguejo, você tem que enfiar a mão lá fundo na lama e tirar ele, né? Se você não fizer isso, você não vai ter um bom caranguejo. E muitas vezes essa pessoa nunca teve a visão de se cuidar, porque ela não teve num ambiente como você vai proporcionar para ela na sua empresa. Eu tenho alguns desses cases lá. Hoje uma das minhas principais vendedoras é uma pessoa totalmente improvável, mas ela mudou. Aí a gente falou que o bom vendedor não tem mulher feia, mas o contrário é verdadeiro também. Quando uma pessoa não é das vendas, mas ela vai evoluindo na mentalidade de vendas, ela começa a se autocuidar. Essa mulher transformou o relacionamento dela, terminou um relacionamento de anos que ela tinha. Hoje ela é outra pessoa, parece que rejuvenesceu 10 anos. Por quê? Ela abraçou o caminho e fez o que tinha que ser feito. A gente também proporcionou um bom caminho para ela dentro da empresa, e hoje ela é outra pessoa, num relacionamento saudável, uma pessoa rejuvenescida, enfim, autocuidado máximo. Muda tudo, venda muda tudo quando você entrega alta performance e coloca essa mentalidade que a gente falou aqui para as pessoas, que eu tenho certeza que eles vão aplicar lá também. Maravilha. Onde o pessoal pode te encontrar? Meu amigo Vinícius. Principalmente em 2 Instagrams, a Liga das Vendas, um projeto que a gente está entrando agora, que a gente está fazendo junto com o nosso sócio Felipe Ottoni. Estaremos com a Trinca, Flávio Augusto, Joel e Caio na turnê deles, e também fazendo esse movimento aí da Liga das Vendas. E no meu Instagram pessoal, que é @ViníciusPachecoP. Vinícius Pachecop. Mudo. Maravilha. Agradecer demais a participação do Vinícius, né? Aqui nós vamos ter que trazer ele pelo menos para mais uns 2, 3 episódios, versão 2, 3, 4. Não falamos 10% do que a gente gostaria, mas foi incrível. Irmão, obrigado demais por ter aceitado o convite. Gratidão. Adorei. Tenho certeza aí que foi um bate-papo inspirador, né? E muito esclarecedor. Gratidão. Muito obrigado. Contem comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente passou super rápido. E se a gente puder fazer outro, vamos fazer sim. Convido vocês para ir lá comigo também no nosso podcast. Bora. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. gente. Gratidão. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo. Tchau.